Ok, bom dia para todos. Estamos de volta. Eu espero que vocês sentiram a nossa falta de estarmos juntos no Happy Hour na internet. Nós morremos de saudade. E hoje temos a honra, um grande prazer de receber o diplomata Samu Gonçalves, que vai nos ensinar muita coisa a respeito da carreira diplomática, que é uma carreira brilhante, que traz muitas ações positivas. Seja muito bem-vindo, Samu, à Happy Hour da internet da Together for Peace. A todos vocês também, muito bem-vindos. Passo o microfone para você, Samu. Muito obrigado, Michele. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse happy hour para a gente ter uma conversa descontraída, para eu falar um pouquinho de como funciona a carreira diplomática, né? Sobretudo olhando para aqueles que têm interesse em seguir essa carreira, que é uma carreira linda, né? A gente vai falar um pouco disso, do lado positivo e também das dificuldades, desafios, como todas as carreiras têm. Mas, então, novamente, muito obrigado. E eu queria aproveitar, antes de começar, e dizer que eu admiro muito esse seu projeto, Together for Peace. Eu acredito que é um projeto, o mundo precisa de mais projetos assim. Quando eu fiz uma graduação em Relações Internacionais e depois um mestrado em Relações Internacionais, e a gente, ao estudar, observa que a guerra é muito mais presente do que a gente imagina. Até em alguns momentos da história do mundo, infelizmente, a paz parece ser a exceção. Isso sempre me marcou muito. Eu falava, poxa, nós somos seres humanos, temos uma capacidade de pensar, de dialogar, por que tanta guerra? Então, parabéns. Esse projeto ele se faz muito necessário. Ele é muito representativo, ilustrativo da sua história pessoal, que é uma história linda de vida. Para quem não te conhece, eu posso falar que você tem uma história linda e você é um ser humano lindo. Então, parabéns. Sobre a carreira, então, eu queria fazer, nesse happy hour, uma conversa bem descontraída. E eu vou dividir minha apresentação em 3 pilares. O primeiro é o em se tornando, tornando-se um diplomata, ou seja, o processo de preparação para a carreira. Depois, eu vou falar do ser diplomata. O que é ser diplomata? Como é que é o dia a dia do diplomata? Tá? E depois eu vou contar algumas anedotas sobre o lado pessoal, né? Porque a gente vê muito esse diplomata de terno, as pessoas têm um certo estereótipo, mas tem um lado pessoal, com todos os bônus e ônus, que eu creio ser interessante compartilhar com o pessoal também. Primeiro ponto, então, para quem aspira, deseja, almeja ser diplomata, né? É curioso porque quando eu entrei no Itamaraty, a gente vai para uma academia diplomática durante 1 ano e meio, que se chama Instituto Rio Branco. E lá, a professora de inglês, que é uma querida, colocou todo mundo num círculo e perguntou, e você, como é que, né, quando se despertou-se em você o desejo para ser diplomata? E muitos dos meus colegas lá me disseram, eu quero ser diplomata desde quando eu tinha 5 anos de idade, outros 10 anos, outros 15 anos, e eu fiquei assim, eu fiquei com vergonha, porque eu confesso que até os 19 para 20 anos, eu não sabia o que era ser diplomata. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra diplomata. E foi através, enfim, das histórias pessoais, uma namorada que eu tive, que fazia relações internacionais, e eu entrei no curso por causa dela, e para você ver. E aí uma coisa foi levando a outra. Isso para dizer o seguinte, o primeiro ponto, qualquer um, não importa onde more, não importa o que estudou, aliás, isso é importante,
qualquer graduação, ensino de nível superior pode fazer o concurso, pode ser diplomado. Inclusive, salvo melhor juízo, cursos de tecnólogos, tá? Salvo melhor juízo. As pessoas muitas vezes não sabem disso, basta ter um curso superior. Na minha turma, por exemplo, nós temos várias pessoas, eu tenho amigos que são diplomatas agrônomos, oceanógrafos, músicos. Então, qualquer um pode ser diplomata, porque muitas vezes as pessoas acham que ou tem que ser de relações internacionais ou formado em direito. Isso é um mito, tá? Desde que se passou-se a exigir um curso superior para acessar a carreira, qualquer diploma é válido. E eu acredito que isso é muito importante, porque é isso que torna o Itamaraty essa instituição tão rica, tão sólida, com conhecimento muito interessante. E eu espero que continue assim, porque volta e meia há algumas sugestões de restringir para quem é formado em relações internacionais, direito. Eu acho que o Itamaraty perderia muito com isso. Então, meu primeiro ponto, em se tornando diplomata, o que é o mais importante para você que está assistindo e aspira a essa carreira? É você realmente querer. Mas tem que querer muito. Você tem que querer com todas as suas forças do mundo, né? Você tem que ser aquela situação que você não se vê não sendo diplomata. E por quê? Para você ter a força, para você ter a energia dessa jornada, que o desgaste é muito grande. É muita abdicação, tá, da vida pessoal. É um concurso extremamente, vocês sabem, competitivo. E as pessoas que geralmente passam é porque, de fato, querem muito. Porque, ao longo da jornada, muitos não aguentam, tá? E acabam desistindo. Porque, de fato, ele é um concurso extremamente difícil. Não é impossível, tá? Esse é o meu outro ponto. Então, primeira coisa, tem que querer muito. Segundo, qualquer um que queira muito tem o ensino superior. E seja brasileiro nato, tá? Esse é um ponto que eu não mencionei, porque parece besteira, mas é uma das poucas carreiras do Brasil que você precisa ser brasileiro nato, né? Juiz não precisa, promotor não precisa, diplomata precisa, tá? Então, eu falo isso porque eu tinha um amigo, que ele é brasileiro naturalizado, filho de egípcios, naturalizado, e ele ama o Brasil. Ele é brasileiro. E o sonho dele era ser diplomata brasileiro. Infelizmente, ele já vinha estudando desde o ensino médio, ele me contou essa história, e quando ele foi prestar o concurso, ele não podia. E ele chorou muito, foi muito triste. Ele não tinha ideia de que não era possível, porque tem que ser brasileiro nato. Então, se você quiser muito, for brasileiro nato e tiver um diploma de nível superior, e esse é o meu segundo ponto, você consegue, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Muita gente acredita, tem que ser filho de diplomata, ou tem que ser rico. Não, nada disso é verdade. E eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu venho de uma cidadezinha desse tamanhozinho, no interior do Mato Grosso do Sul, que eu tenho muito orgulho, se chama Caarapó. Então, 30 mil habitantes. E até hoje, quando eu vou lá visitar minha irmã, minha mãe, quando eu falo que sou diplomata, o pessoal pergunta, você enrola diploma? Ou seja, isso para dizer o seguinte, eu, né, que me considero um caipira ilustrado, que vim do interior, se eu conseguir ser diplomata, me tornar diplomata, passar na prova, qualquer um consegue. Qualquer um. Tá? Então, isso para dizer o seguinte, se você quer, vá em frente. Agora, e aí a gente vou entrar um pouco nas tecnicalidades. Estude muito, tenha certeza de que você terá de abdicar de muita coisa, né? E eu estou falando de barzinho na sexta-feira, sair com os amigos, sábado, domingo. Eu me lembro, eu morava no Rio de Janeiro e a minha rua, na Tijuca, é repleta de bares.
E eu saía do trabalho cansado na sexta à tarde e, ao chegar assim na minha rua, imagina, Rio de Janeiro, verão, lotado, os bares lotados, as pessoas sorrindo, se divertindo. Eu olhava para aquilo, me dava uma dor no coração, mas eu fazia assim, ó, e ia em frente para minha casa, cansado, sexta-noite, entrava no meu quarto, eu tomava um banho, tomava um café duplo, triplo e ia estudar até as 2, 3 da manhã na sexta. E isso era a minha rotina diária. Eu digo na sexta porque a sexta é emblemática, né? A sexta a gente, eu pelo menos associo com sair, se divertir, encontrar amigos. Então, tem que abdicar, tá? É ter muita disciplina, ter muito foco, e ser inteligente com relação ao estudo. A bibliografia ela é infindável. Então, você tem que ler alguns livros que são chave para passar no concurso, mas não dá para esgotar toda a bibliografia, porque não dá para ler tudo. Então, e hoje em dia isso é muito mais fácil, porque existem alguns cursinhos, e nem é cursinho que provém esse tipo de informação para a pessoa se organizar melhor para estudar, para saber o que exatamente, né, cai na prova. Sempre eu dou dicas, tem que ler, tem que estudar. Primeira coisa, começa lendo as provas anteriores. Olhe o que cai. Existe um certo padrão, existem conteúdos que se repetem ao longo dos anos. Caiu uma questão há 5 anos atrás. Muito provavelmente ela cairá 5 anos depois, com outro, sobretudo em história, geografia, né, essas matérias cujos temas são mais perenes, ela cairá com uma outra roupagem, mas é a mesma questão. Então, fazer provas anteriores não é nem importante, ela é essencial. Sem isso, dificilmente alguém passa. Para conhecer a prova, para pegar intimidade com a prova. Tá? E é muito interessante isso, porque quando a primeira vez que eu comecei a olhar, porque o Instituto Rio Branco disponibiliza as provas de terceira fase, que é a última, são as provas escritas. E eu pegava aquelas provas e falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir escrever tão bonito assim. É lindo, realmente, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de pegar as respostas de terceira fase, são assim umas obras de arte, né? Eles escolhem, evidentemente, as melhores e colocam lá. O que é bom é ruim. Por um lado, você vê uma resposta tão bonita e serve de padrão, de benchmark para você, mas, por outro lado, intimida. Né? Intimida porque você fala, eu nunca vou conseguir fazer isso, escrever tão bem assim. O que é um erro, porque lá estão as melhores, a melhor resposta para aquela prova. Então, economia, colocam a melhor resposta ali. História, melhor resposta ali. Ou seja, e a pessoa, por uma razão ou outra, sabia muito bem aquele conteúdo. Então, uma confluência de fatores levou a pessoa, naquele momento, a fazer uma excelente resposta. O que não quer dizer que você não possa, uma resposta que não seja tão perfeita, tão boa assim, passar na prova, tá? Mas aquelas respostas são interessantes e aí tudo depende de como você significa aquilo. Em vez de ver como uma forma negativa, se deixar para baixo, tente olhar de forma positiva. Que bacana, esse é o nível que eu tenho que chegar, eu vou trabalhar para isso, tá? Então é por aí. Bom, em relação às provas, eu creio que quem já presta, já sabe, né? Eu só vou reforçar alguns pontos. Línguas estrangeiras são inglês, francês, espanhol. Inglês é exigido num nível extremamente elevado, extremamente elevado. Eu falo isso para assustar mesmo, para vocês estudarem. E português também num nível extremamente elevado. Na minha opinião, esses são os 2 pilares centrais para você ser um diplomata. O português, porque o português perpassa todo o concurso, é o nosso instrumento de trabalho, é a língua. O inglês, né, que é exigido no nível, eu diria, quase para nativo, você tem que escrever muito bem, escrever e muito rápido, tá? Porque a grande questão é o tempo. São 4 horas para fazer
uma redação, uma versão, uma tradução. Então, você tem que estar realmente, naquele momento, extremamente preparado. Dá para fazer, é só treinar, é só treinar. Muito provavelmente, se hoje me pedissem para fazer uma prova de inglês em 4 horas, como eu fiz, eu não sei se eu daria conta, porque com o tempo, né, a gente, outras prioridades, você vai ter a natureza do trabalho muda, mas naquele momento, se você vem se preparando, dá para fazer. Então, português, inglês, tem que saber relativamente bem, escrever bem francês, espanhol, tá? Então, não deixem para a última hora. Muita gente estuda tudo e aí deixa o francês e o espanhol para a última hora. E como o concurso é muito competitivo, o francês e o espanhol, eles fazem a diferença em termos de nota, entre aquele último colocado que entrou nas vagas e o que ficou de fora. Então, é muito importante. E as matérias tradicionais, que é política internacional, economia, direito, geografia, história do Brasil, história mundial. Então, ou seja, para vocês verem, é um concurso que é bastante amplo, né? As matérias são amplas, mas tem até um ditado que a gente diz: o melhor do Itamaraty é a preparação. Não é verdade, mas isso para dizer o seguinte: quando você se prepara por uma prova assim, você aprende tanto, tanto. É impressionante o como eu sou a pessoa que sou por ter estudado tanto para essa prova. Você adquire tanto conhecimento e depois de um tempo, o conhecimento, existe o que eu chamo de vasos comunicantes, né? A geografia dialoga com a história, que conversa com a economia, com o direito, e tudo faz sentido. Parece que você acorda e toma aquela pílula do conhecimento. Você fala, uau! Então, isso é fantástico, porque você se sente muito empoderado, muito confiante, porque você realmente tem um acesso amplo e profundo a tanto conhecimento que é de fato transformador. Então, isso seria a parte da prova, né? A prova são divididas em 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chama de TPS, muita gente tem pavor, que é verdadeiro ou falso. Pavor porque quando você erra uma, desconta uma certa. E isso, de fato, é um pouco assustador. Então, aí caem todos esses conteúdos, né? Mas é verdadeiro ou falso. A segunda fase, você tem português e inglês, que são bem difíceis, como eu disse, elas demandam bastante. E a terceira, antes tinham terceira e quarta fase, quando eu fiz. Hoje juntaram tudo numa espécie de terceira. Aí cai história, política internacional, economia, direito. Então, cada final de semana você tem que fazer alguma dessas provas. Bom, vou falar agora, e depois, se alguém tiver alguma pergunta pontual sobre o assunto, eu respondo. A carreira. A carreira é o seguinte: o que faz o diplomata? O diplomata tem 3 funções, tá? Isso está na Convenção de Genebra, que disciplina a carreira de diplomata. Ele informa o seu país. Então, por exemplo, eu agora, nesse momento, estou na nossa embaixada aqui em Santiago do Chile, tá? Inclusive, aqui é a minha sala. Eu tenho 3 funções aqui. Então, vou falar a parte formal, depois vou falar o dia a dia. Informar. Então, a gente tem um sistema, né, criptografado de mandar informação, que a gente chama de telegrama, né, para a Secretaria de Estado, para Brasília. Então, a gente informa o que está acontecendo. Cada um cuida de um assunto. Eu cuido do setor econômico. Então, tudo que acontece aqui na economia, eu informo o Brasília. Então, o primeiro, informar. O segundo, representar. Então, há eventos, você é chamado para dar palestra, você é chamado para conversar, para ir à associação industrial, para ir à universidades. Você representa o Brasil em vários eventos diferentes. E o terceiro é negociar, tá? Então, você, como diplomata, vai negociar todos os acordos internacionais do país. Então, quando as pessoas veem na televisão lá o presidente assinando um acordo, na verdade, aquilo foi negociado por diplomatas. Evidentemente, com a ajuda de muitos outros ministérios, mas quem senta à mesa para negociar é o diplomata, tá? Então, negociar também faz parte da nossa função
como profissional diplomático. O que eu posso falar? Tá, isso... E aí varia, né? Então, por exemplo, como é que é o meu dia aqui numa embaixada? Depende. Então, ontem, muito cedo, eu estive com o embaixador, fizemos uma conferência, uma reunião virtual com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia para a gente explicar um modelo chileno de fundo de estabilização de preço de petróleo. Eu sou responsável pelo econômico. Chega um pedido desse aqui. Eu tenho uma semana para saber tudo sobre fundo de estabilização de preço do petróleo e contar para o ministro brasileiro, né, nessa reunião, como funciona. Por quê? Porque o Brasil, como houve esse episódio da Petrobras agora, demissão do presidente, está pensando em criar um mecanismo para estabilizar o preço dos combustíveis para não afetar tanto os caminhoneiros brasileiros. Então, veio uma instrução para todas as embaixadas informarem como funciona naquele país. Então, por exemplo, ontem de manhã foi isso, depois tive reunião com o meu ministro aqui. Tá? Quando eu falar ministro, para quem não sabe, a carreira de diplomata tem vários hierárquicos. Então, você tem lá o nível mais baixo, que você entra como terceiro secretário, depois vai para segundo, depois vai para primeiro, depois para conselheiro, depois ministro, tá? É ministro de segunda classe, mas a gente chama de ministro, e depois embaixador. Tá? E, então, quando eu falar ministro, é o ministro aqui, não é o ministro de Estado, não. Então, depois eu tive uma reunião com o ministro, depois eu tive que fazer um relato, depois eu tive que... Eu também eu cuido do setor econômico, mas cuido de uma parte de gestão interna da embaixada. Eu me reúno com os funcionários locais para definir, avaliar o que eles estão fazendo, tem demanda o tempo inteiro. Então, não há uma rotina muito clara. Isso eu gosto, porque eu não gosto de rotina. Não sei se eu ia dizer ninguém gosta, mas algumas pessoas gostam. Então, não tem uma rotina tão definida. Tá? Então, e outra coisa que é importante sublinhar, uma coisa é você trabalhar no exterior e outra coisa é em Brasília. Tá? No exterior, você efetivamente se sente um diplomata. Então, tudo que eu faço, eu sou o Brasil. Você aqui no exterior, você é diplomata 24 horas. Isso quer dizer o seguinte, saiu aqui da embaixada, vai para casa, no barzinho não pode ficar bêbado, ficar caindo pela rua, não pode dirigir que nem um louco, porque você é o Brasil. As pessoas olham, você é o Brasil, você está representando o seu país. Então, você tem que representar muito bem. A gente tem que ser muito responsável, sabe? A gente tem uma série de imunidades, mas a gente tem que ser responsável. Eu não posso ultrapassar uma luz vermelha no trânsito, porque quando olham a placa diplomática, cada país tem uma placa diferente e o número identifica o Brasil, as pessoas vão falar, olha, brasileiro. A gente tem que dar o exemplo. Então, isso é muito importante, tá? Você é diplomata 24 horas no exterior. No Brasil, menos. No Brasil, a gente é mais um funcionário público comum, como outro qualquer. Né? A gente tem lá as nossas atribuições, a gente manda instruções para as embaixadas, para os consulados, mas a nossa rotina não é muito diferente de, por exemplo, de um gestor, de um funcionário do Ministério da Economia. Claro que o tema muda, mas a rotina menos. Uma coisa que eu creio que é interessante falar é o seguinte, que sempre me pergunto, duas coisas. E como é que é no exterior? Primeiro, qual a diferença de embaixada e consulado? E segundo, Sam, você é obrigado a ir para os países? Como é que funciona isso? Então, vou falar um pouco sobre isso. Primeiro, existem basicamente 3 tipos, 4, na verdade. Existem as embaixadas. Na embaixada, você representa o país, você representa o Estado. Né? Então, relações políticas, econômicas. E o consulado, o cônsul, ele representa o cidadão brasileiro. Então, embaixada, você só, em um país estrangeiro, você só tem uma, que é na capital daquele país, e o consulado depende do número de brasileiros naquele país, e você pode ter vários consulados. Nos Estados Unidos, a gente tem vários consulados, desde Los Angeles até Nova York, até, enfim, Miami, e por aí vai. Então, o consulado cuida do cidadão. O cidadão brasileiro foi preso, você vai lá ajudar. O cidadão brasileiro precisa emitir uma certidão enfim, um passaporte, certidão
dar o ok lá no casamento, né? Tem várias funções. A gente tem muito uma função de notaria, de cartório no exterior, né? Os consulados. Notaria em espanhol, né? Já estou trocando. E cartório, tem uma função cartorial e de dar assistência aos brasileiros, que eu acho muito bonito. Os brasileiros precisam da gente. Então, tá no exterior, perdeu o passaporte, consulado, tá? Ou consulado mais próximo. E tem também as missões. As missões, geralmente, são a representação do Brasil junto a um organismo internacional. Então, antes de Santiago, eu estava na missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. E na mesma cidade, em Genebra, havia a missão do Brasil junto às Nações Unidas. Em Nova York, a gente tem uma outra missão junto às Nações Unidas. Então, missões ligadas a um organismo internacional. E a gente tem também escritórios de representação. Cada vez menos, mas é um escritório, por exemplo, naqueles casos sui generis, Hong Kong. Hong Kong, para o Brasil, pertence à China. É parte do território chinês, não é um país. O Brasil não reconhece Hong Kong porque, na nossa opinião, enfim, o Brasil não reconhece Hong Kong como país. Então, a gente tem lá um escritório de representação para fazer negócios com Hong Kong. Tá? Não é uma embaixada, porque embaixada, como eu disse, só na capital do país. E Hong Kong, na visão do governo brasileiro, oficial, ele não é um país. Tá? A mesma coisa com Taiwan e outros casos. Que mais que eu posso falar? E o trabalho é muito diverso. Quando você está numa missão junto à ONU, você está ali negociando muitos acordos, muitas resoluções, né, muitas declarações. E aí, negociando é palavra a palavra, vírgula a vírgula. É algo muito interessante. Eu, particularmente, gostei muito da minha experiência, porque você conhece gente do mundo inteiro e você convive com muitas culturas diferentes. E você aprende muito. E você percebe que, se você me perguntar, Sam, desses 4 anos, praticamente 4 anos em Genebra, o que você mais gostou? Foi ter a certeza, eu imaginava isso, de que, no fundo, todos somos humanos e queremos a mesma coisa. Então, tem a pessoa ali do seu lado com uma cultura totalmente diferente, como um chinês, um indiano. No fundo, todos somos muito mais parecidos do que nós imaginamos. A despeito da cultura, nós todos queremos melhorar a situação de vida dos nossos países, queremos que nossos pais, nossa família, nossos amigos tenham uma vida melhor, e você está ali para negociar, para tentar ter um bom acordo para você, e a pessoa na sua frente é a mesma coisa, ela quer a mesma coisa. E isso, quando você compreende isso, fica mais fácil negociar. Você não leva para o lado pessoal, não é pessoal. Então, já houve lá várias ocasiões, eu lá duro, defendendo o interesse do Brasil, saí dali, a outra pessoa com quem eu estava discutindo no bom sentido do trabalho, a gente saía para tomar uma cerveja juntos, tá? Porque não tem nada a ver, você tem que separar o diplomata da pessoa. Então, isso foi muito lindo ver que o patriotismo ele está ligado ao humanismo, tá? O patriotismo não pode ser dissociado do humanismo. Somos todos humanos. Claro, é muito legal. Eu amo ser brasileiro, né? Quem me conhece sabe. Eu sou fã número 1, 2 e 3 do Brasil. Eu tenho muito orgulho de representar o Brasil. Mas eu também tenho a compreensão de que os outros países são lindos, têm as suas peculiaridades, a sua cultura, e todos somos humanos. E isso ajuda muito na hora de negociar, tá? Ter empatia com o outro, isso é muito importante. Você entender de onde que o outro está vindo, ter uma posição A, você ter uma posição B, para ambos chegarem a uma posição C. Isso é muito importante. Então, na dinâmica em missões, é muito negociação. Aqui na embaixada é mais variado. Às vezes a gente negocia um acordo, um memorando de entendimento. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Chile deverá ir ao Brasil agora, dia 16, 15. Então, a gente está preparando, né, o que é interessante para a gente firmar de acordo, para que quando o ministro chegue lá, ele possa assinar com o nosso ministro. Ou seja, o que o Brasil e o Chile podem aprofundar ainda mais de relações. A gente negocia, por exemplo, cada um na sua área, que prepara o que a gente prepara a declaração que vai ser feita para a imprensa, o que o nosso ministro e o ministro vai falar. A gente que prepara isso, tem que escrever.
e aí manda para a parte chilena, eles mudam uma vírgula ou duas, a gente manda para cá, a gente altera de novo até chegar num texto consensual para ser divulgado. Tá? Então, é muito interessante. Quando vai um ministro de um país para outro, dá muito trabalho, porque toda a equipe diplomática está trabalhando por trás para que aquela visita seja um êxito. Bom, então, essa seria, assim, eu falei um pouco de como é, né, a parte enfim, do que a gente faz. Vou falar um pouquinho como é que é. Vai para o exterior, é obrigado? Não. Ninguém, isso é um mito, ninguém na carreira diplomática do Brasil, porque isso varia de país para país, é obrigado a ir para país. Jamais. Tá? Então, como é que funciona? Eu estou em Brasília. Foi um diplomata que nunca fui a gente chama remoção, tá? Então, quando você é mandado para outro país, é uma remoção. Esse é o termo técnico. Então, a remoção, como é que funciona? Eu, Samu, quero ir para a Espanha. Ok, você quer ir para a Espanha? Primeira coisa, quando chegar o momento de você ir, tem vaga lá? Porque tem que ter vaga, tem que ter diplomata saindo do seu ranking, do seu nível hierárquico para você ir. Tem vaga? Tem vaga. Então, como é que faz? Aí você tem aptidão, eles vão olhar o seu currículo, você trabalha com econômico, vai ter uma vaga no econômico, isso olha também. Mas o que realmente conta é você ter algum contato político. Seu chefe gosta de você. Contato político, eu digo, dentro da carreira. Seguinte sentido, seu chefe gosta do seu trabalho, aí ele vai defender você para o amigo dele. Então, seu chefe, o embaixador, se ele gosta do seu trabalho, você tem fama de ser um cara trabalhador, uma mulher trabalhadora, né, que é boa no que faz, isso vai disseminando, né? Isso vai disseminando. Então, se o seu chefe gosta do seu trabalho, ele certamente vai defender você junto ao embaixador lá. Porque a nossa carreira, ela é uma carreira humana, muitos contatos pessoais. Então, se eu faço um bom trabalho e meu chefe gosta, ele vai falar com aquele embaixador daquele posto para que eu quero ir. Porque eu, como diplomata de nível inferior, não posso entrar diretamente em contato com o embaixador. Não é uma regra não escrita. É uma carreira hierárquica. Então, você fala com o seu chefe e fala com o embaixador lá. Tá? Agora, evidentemente, outras pessoas vão querer ir para Madrid também. Né? Quem não quer? Madrid é maravilhosa. Então, no final das contas, como é que funciona? Você tem que ir lá seu chefe defender. Se você conhecer, quanto mais gente no ministério você conhecer e puder pedir para defender o seu pleito, melhor. E chega para você uma lista de países, tá? Se o país que você pediu, geralmente, se der certo a sua remoção, você vai saber que tem uma regra não escrita. Ele vem no primeiro, ele vem encabeçando aquela lista. E daí, mas o Itamaraty sempre te oferece, além aquele país que você elegeu, que você quer, se não estiver na lista, ele te oferece 4 opções. Sempre vê uma lista com 4 opções, tá? Não conseguiu aquela, mas não tem Madrid, mas tem Portugal, mas tem Áustria. Então, 4 opções. Além daquelas 4 opções, o diplomata, ele pode elencar mais 2 que não estão na lista, tá? E aí você tem que colocar por ordem de preferência. Então, primeiro, número 1, Madrid, eu coloco lá, número 1. Depois daquelas que vieram, daquelas 4 opções, número 2, eu coloco Portugal. Número 3, nenhuma daquelas, eu vou colocar um país, eu tenho direito a escolher 2 que não estão na lista. Vou colocar número 3, eu vou colocar, sei lá, Oslo, na Noruega e tal. E assim sucessivamente. Então, vem uma lista com 4 países e você pode escolher mais 2. Mas o que determina mesmo, e aí eu não vou dourar a pílula, é seu chefe gostar de você fazer um bom trabalho e o seu chefe for uma pessoa com trânsito político. Né? Porque não adianta seu chefe gostar de você e se o chefe do outro que quer a mesma vaga tiver mais poder. Poder no sentido, for mais conhecido, o chefe que for conhecer bem o embaixador lá em Madrid, isso ajuda muito. E como é que funciona? Mas quem decide é o embaixador no posto? Não. O embaixador do posto, evidentemente, ele é ouvido, porque ele é o chefe, se ele tem preferência por alguém, Brasília, lá, o Ministério em Brasília, vai levar aquilo em consideração. Mas existe uma comissão, a chamada comissão de remoção, e você tem vários, as altas chefias da casa se reúnem, e eles vão nome a nome.
Então, olha só, Madrid, a gente tem o Samu que é ir para Madrid, tem o fulano, tem o ciclano. Eles fazem lá, né, fazem ponderam considerações e escolhem um para ir. O Samu não conseguiu para Madrid. Poxa, mas o Samu é um bom funcionário. Vamos dar um posto bom para ele, vamos dar Portugal, vamos dar Áustria. Mas o Samu é meio preguiçoso, não trabalha muito. Pediu Madrid? Vamos dar um posto não tão legal para ele. Isso existe, tá? Isso existe. Como em todo lugar do mundo. Então, isso é um incentivo para a pessoa, né, ser muito diligente, trabalhadora, enfim, como em qualquer lugar do mundo. Então, funciona assim. Aí eu fui para um posto, a gente passa, geralmente, 3 até 3 anos e meio num posto. É o máximo, tá? E eu já vou explicar uns detalhes. E daí você vai para outro posto. Em função da pandemia do Covid, eles acabaram atrasando o mecanismo de remoção, eu acabei ficando praticamente 4 anos. Mas é porque houve o Covid, senão, no máximo, 3 anos e meio. Deu 3 anos e meio, você tem uma opção de renovar por mais um ano, de 3 anos, perdão, renovar por mais um ano, então ficar 4 anos, ou buscar outro posto. Eu quero renovar. Se você renovou, então eu estava lá na Suíça, deu 3 anos, eu quero ficar mais um ano, 4 anos. Só que se você renovar, depois dali você tem que ir ou voltar para Brasília, ou ir para um posto D. Eu não falei, os postos são divididos A, B, C e D. O A, relevância política e econômica para o Brasil, mas um posto com qualidade de vida, né? Suíça, França, Estados Unidos. Um B, muita importância política para o Brasil, econômica, mas não é um posto, assim, não é um país desenvolvido. Chile, o Chile é um bom exemplo, é um bom posto, é excelente, mas o Chile não é Londres, né? Então, embora seja muito importante, e sem nenhum demérito para o Chile ao falar isso, mas, claro, né, se você quer ter uma experiência de vida, morar em Londres, eu acho que pode ser muito interessante, como no Chile também. Então, mas isso para você entender, o Chile é muito importante, é da América do Sul, né, mas é um posto B, né, porque não é uma grande capital, não é um país super, hiper desenvolvido. O posto C, ele é um pouco pior, são países importantes para o Brasil, mas tem uns critérios lá, importância política, econômica, mas cuja qualidade de vida não é tão boa. Vou dar um exemplo de um C, Indonésia, deixa eu ver, Malásia, Filipinas. E o D são aqueles postos que a gente chama de postos mais difíceis, postos de sacrifício. São aqueles países, geralmente na África, que são bem difíceis mesmo, né? Gana, você pega uns países mais complicados. Na África, o único posto C que nós temos atualmente na África subsaariana é a África do Sul, é Pretória, tá? E lá em cima também, Argélia, posto C, Marrocos, Egito, né? Agora, todos os demais na África subsaariana, o Sudão é um posto D. Aí você fala, poxa, Sam, mas se é difícil, por que alguém vai para lá? Pelo seguinte, tem um incentivo financeiro, você ganha mais, você vive muito bem, mas e tem um incentivo profissional. Nesses países, você fala quase direto com o presidente, você tem acesso às autoridades. É uma experiência muito rica, é muito fantástico. Você está num país como Guiné-Bissau, e você que fala português, você é representante do Brasil, você tem acesso a todos os ministros. É muito novo na carreira. Sua primeira remoção, você vai lá, então você tem um incentivo financeiro, incentivo profissional, experiência riquíssima, e tem um outro incentivo profissional que você ascende mais rápido na carreira. Tem um incentivo. Então, eu sou terceiro secretário, o outro também é. Minha primeira remoção foi para a Suíça, a dele foi para a Guiné-Bissau. Isso é levado em consideração. Olha, ele está num posto mais difícil. Então, ele pode ser que ele tenha alguns incentivos para ascender na carreira mais rapidamente, tá? Então, você foi para um posto A, né? Deu 3 anos. Você pode ou ficar mais um ano, e aí, depois desse um ano, você tem que ou voltar necessariamente para Brasília ou ir para um posto D, posto de sacrifício. O normal é você fazer 3 anos num posto, depois vai para um outro. Então, eu fiz um posto A na Suíça, agora eu estou num B no Chile, né? Daqui, a gente só pode, quando sai do exterior, o diplomata, ficar 8 anos direto no exterior. Então, daqui, eu completaria 6 anos aqui, eu posso ainda ir para um terceiro, geralmente para um posto D, ficar mais 2 anos num posto D. Tem que ser um D.
um C ou um D. Mas C, geralmente, eles não... Porque você pede um C, dificilmente eles vão dar para D. Então, mas é muito comum que o diplomata faça 2 postos, volte para Brasília, fique lá alguns anos, depois recomeça essa roda de novo. É assim que funciona, para que as pessoas entendam. Ah, Samu, eu quero ficar em Brasília a vida inteira, eu quero ser um diplomata. Pode, pode. Só que é o seguinte, para você ascender na carreira, então, por exemplo, de segundo secretário para ascender para primeiro, você tem que ter 5 anos de exterior. É um dos critérios, são vários critérios. Se você ficar a vida inteira em Brasília e nunca sair, você nunca vai ascender. Para chegar a embaixador, tem que ter no mínimo 10 anos de exterior. Esse é um critério. Existem vários outros critérios, né? Tem que fazer alguns cursos, um curso de doutorado interno da carreira, que a gente chama curso de altos estudos, tem que ter ocupado os cargos de chefias, tem vários critérios. Mas um critério é X anos de exterior. Então, mas pode. Muita gente opta pelo seguinte, faz alguns postos, não gostei de morar no exterior, fica em Brasília, vai até determinado nível da carreira e tá ok. Agora, tem uma peculiaridade. Você pode ficar 8 anos direto no exterior e depois volta para Brasília. Mas quando você chega ao nível de conselheiro, você tem um privilégiozinho. Para aqueles que gostam tanto do exterior, você nunca mais precisa voltar para Brasília. Pode ficar de posto em posto. Olha que maravilha. Então, só que aí ele não ascende a carreira mais. Morre como coronel ou conselheiro, a gente fala. Coronel e conselheiro é o mesmo nível. Então, agora, tem muita gente que faz isso. Ele não está preocupado em virar embaixador. Ele está a vida inteira morando num país diferente. Olha que maravilha. É maravilhoso também. Então, a carreira, ela oferece inúmeras possibilidades de acordo com o que você gosta. Você quer, poxa, eu quero morar no Nepal. A gente tem posto no Nepal. Eu quero morar em postos, né, de aventura, Nova Zelândia, exóticos como Noruega. Tenho colegas que só fazem isso. Tenho colegas que só fazem o Oriente Médio. Tenho colegas que só fazem Rússia, ali o Cáucaso. Tem colegas que aí sim gostam do circuito Elizabeth Arden, né, que é Paris, Londres, né, quem não gosta, né, Washington, Buenos Aires. Então, tudo depende do que você quer. O que você quer, tá? A carreira, o que eu acho muito bacana, e eu adoro Itamaraty por isso, você pode te dar oferece muitas oportunidades e possibilidades. Tanto de tema, eu trabalho no econômico, amanhã eu quero fazer consular, quero trabalhar com gente, amanhã eu quero fazer meio ambiente, direitos humanos. Você pode migrar. Com o tempo é mais difícil? É porque você vai se especializando tanto e você é muito demandado, né? Então, eu, por exemplo, eu sou um diplomata da área econômica, eu sou muito demandado. Então, quando eu quero um posto, assim, é claro que as chefias me querem para a área econômica, porque, né, eu trabalho a vida inteira, eu conheço muito. Então, agora, se eu quisesse, né, eu tenho 11 anos de Itamaraty, realizar uma transição para cuidar de, sei lá, direitos humanos, posso. É difícil a transição, mas eu consigo, tá? Então, isso, as oportunidades, elas estão aí, tanto em número de temas, quanto em número de postos no exterior. Eu fiz Suíça, Santiago, volto para o Brasil, mas depois eu queria, sei lá, explorar a Ásia. Posso, né? Você tem que... Então, as possibilidades estão lá, né? Eu não quero chegar embaixador, eu quero curtir, representar o Brasil no exterior. Pode, tá? Tudo pode. Claro, dentro das regras, tudo pode. Então, nesse sentido, é uma carreira muito... eu acho que é uma excelente carreira, tá? Diferentemente do judiciário, né, de procurador da República e promotor, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Varia um tema. Na carreira diplomática, ela te oferece inúmeras possibilidades. E eu acho que isso é uma riqueza. Tá? É uma riqueza. Só para terminar, a parte de cônjuge, que eu parte um pouco pessoal. As pessoas acham que... E eu vou também... 2 pontos. Primeiro, que é glamour. Não, gente, vamos parar com essa ideia de achar que a carreira é glamour. Já foi no passado. Hoje é uma carreira muito mais profissional. Então, aquela coisa de coquetéis, festas. Não. É um coquetel ali, outro aqui, mas isso mudou muito. Tá? É uma carreira que exige muito, você tem que estudar o tempo inteiro. Aliás, isso é a marca da carreira diplomática. Você vai estudando a vida inteira. Você está aprendendo o tempo inteiro. Que eu acho
Ótimo. Então, você está aprendendo sempre. E um ponto importante é o lado, agora falar um pouco do lado difícil. Cônjuges. Os cônjuges sofrem muito, muito. Cônjuge, aí eu digo, cônjuge homem, cônjuge mulher. Nós temos várias colegas que têm cônjuges homem, né? Por exemplo, aqui na embaixada nós temos 3 diplomatas mulheres, 2 casadas e os maridos acompanham. Os maridos estão lá cuidando dos filhos, né? Alguns conseguem trabalhar, outros não conseguem. Então isso tem que estar muito bem conversado, porque para o cônjuge é muito difícil quando ele está num país e não consegue trabalhar. Isso mexe muito com a autoestima. E vários casamentos se perdem no meio do caminho. Eu tive em Genebra agora há 4 anos, foram, entre as 2 missões de amigos, foram 5 separações. Tá? É muito difícil. O casal tem que estar muito unido, tem que saber o que quer. É muito difícil para os filhos. Mudar de escola, ainda mais criança pequena, não se adapta, chora. Eu tenho vários amigos que foram para um posto que eles queriam muito. Tem um amigo que foi para Washington, o filho não se adaptou, chorou, ele teve que voltar. Teve que abdicar do posto 4 meses depois. Vários amigos que tiveram que voltar porque a mulher não se adaptou, não conseguiu trabalho. Aí que eu digo que entra a parceria, entra o diálogo. Porque se for só do jeito do diplomata, o cônjuge dificilmente vai aguentar. Tem que sempre dialogar e buscar uma solução de compromisso. Tá? Então, a família sofre muito. Saiba disso. E eu creio, por isso, a gente ainda tem poucas mulheres, porque eu acho que como a gente ainda é uma sociedade muito machista, melhorou muito, a gente tem cerca de 20% de mulheres, entre 15 e 25, varia, mas não sai daí. Isso desde 1946 até hoje, o percentual não mudou muito. O número de você pegar de, sei lá, de 25 diplomatas, que normalmente entram, 22, mulheres são 4, 5 mulheres. É muito pouco. Por isso que eu encorajo as mulheres a cada vez mais. A gente precisa de mais mulheres. Mas eu creio que por isso, que ainda tem um machismo muito grande. Os homens, os cônjuges homens, na minha experiência com os colegas, eles sofrem um pouco mais. A autoestima dele por isso, porque ele ainda tem um pouco machista, às vezes sem saber. Então, mas isso está melhorando. Tá? Aqui, eu conheci esses dias, eu cheguei há pouco tempo, o marido da colega aqui, vou jogar tênis com ele em breve. Ele é excelente, super bem resolvido, um advogado, está conseguindo trabalhar aqui, cuida das crianças também, e a vida deles é ótima. Então, está mudando, felizmente. Tá? Então, acho que eu paro por aqui. Acho que eu falei demais. Não, imagina, Samuel, brilhante a tua fala. E eu queria, inclusive, fazer uma pequena observação. Quando eu voltei para o Brasil com o meu falecido marido, nós viemos com um visto semidiplomata para Belo Horizonte. Era o governo inglês com o governo brasileiro, um projeto vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Era um projeto para a formação de técnicos em nível alto. E nós ficamos em Belo Horizonte durante 2 anos. Inclusive, eu não poderia trabalhar na época, mas também eu estava com 2 crianças pequenas, então não havia problema nesse sentido. E você sabe que, a partir daí, eu escrevi um livro que se chama Welcome to Rio. Foi lançado em 1979, aqui no Rio de Janeiro, no American Club, para ajudar as esposas de empresários de idioma inglês que vinham morar no Rio de Janeiro, porque tudo era vinculado ao marido, né, que era autoexecutivo, era sempre bem assistido, e a esposa, coitada, ficava meio perdida, né? Não havia internet, o tanto conhecimento, né? Então, eu quis ajudar e nós fizemos isso. E o revenue dessa venda, a American Society entregava para alguma organização que eles ajudavam. E eu queria dizer que tem algumas perguntas, inclusive Manuela,
Eu vi que você fez uma pergunta. Por favor, pode abrir o microfone para fazer a sua pergunta, se você não se importa. Para a gente é um prazer. Manu, Olá, bom dia a todos, bom dia, Samo, parabéns pela sua fala. As várias perguntas que eu tinha, pensando principalmente nos acadêmicos de relações internacionais ou que têm interesse, foram sanadas na sua fala, mas ficou uma que eu acho que seria interessante, né? Você recomenda aos alunos que querem ser diplomatas começarem a estudar desde a graduação, pensando na carreira? Obrigada e parabéns novamente pela fala. obrigado, Manu. Olha, primeiro, a primeira coisa que me vem à cabeça é dizer, isso depende, é muito pessoal, né? A minha visão depende do que a pessoa quer. Essa seria a minha resposta. Mas o que eu observo que vem acontecendo? Se a pessoa, já durante a graduação, ela sabe, por isso que isso é muito importante, ela tem certeza de que ela almeja ser diplomata, sim, eu recomendo. E observo que isso vem acontecendo muito. Então, por exemplo, a idade média dos entrantes, ela vem aumentando muito. Primeiro porque a competição aumenta, o nível dos alunos é muito elevado, cada vez mais elevado, o nível de dificuldade da prova é elevado. Então, por exemplo, quando eu entrei acima da média de idade. Eu entrei com 30, a média era 27. Era 26 para 27. Hoje a média já é 29. Há 20, 30 anos atrás, a média era 22, 25 no máximo, no máximo. Mudou muito. Então, as pessoas hoje, a média de idade é 29. Aí você tem gente com 30, com 40. E todos aqueles que geralmente tem um ou outro, entra com 21, 22, os geninhos, todos eles começaram a estudar, já escolheram o curso de Relações Internacionais e já foram direcionados desde o início. Por isso que passam muito cedo. Tem muitas vantagens passar muito cedo. Assim, a probabilidade de você chegar embaixador é muito maior. Como tem desvantagens também, né? Você deixa de aproveitar outras coisas do mundo e passa a ter... Porque a carreira diplomática é uma carreira para a vida inteira, né? Se a pessoa não sai, ela fica ali a vida inteira. Ela só vai ter aquela experiência. Eu, particularmente, mas isso é uma percepção minha, eu acho interessante ter outras experiências. Eu tive várias experiências. Na iniciativa privada, inclusive, fui funcionário público de outro órgão, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, antes de me tornar diplomata. Então, foi muito enriquecedor para mim. Mas se a pessoa, de novo, tem certeza de que ela quer ser diplomata, eu recomendo sim. Porque essas pessoas que começam a se preparar durante a faculdade, a probabilidade delas passarem antes é muito maior. Tá? Isso é um fato. Tá? E são pessoas, eu tenho amigos que entraram com 21, são realmente impressionantes. Conversam de igual para igual comigo, não deixam nada a desejar, é realmente impressionante. E eles geralmente escolhem relações internacionais, que é uma outra pergunta. Qual graduação é melhor para passar? Essa pergunta, ela tem dois lados, né? Eu creio que, primeiro, você tem que escolher a graduação que você quer. Não fala, não. Quer fazer música, como eu tenho amigos músicos que são diplomatas, faça música. Depois você estuda, né? Segue o seu coração. Isso é muito importante. Agora, tem aquelas pessoas, mas eu só quero ser diplomata, a graduação não importa. Faz relações internacionais, porque aí sim, relações internacionais, eu diria que de todas as graduações, ela é aquela que mais te prepara para o concurso. Você vê muitas matérias ou algumas matérias que caem na prova, sobretudo em política internacional, direito internacional. Mas isso não é segurança, não, em nada vai assegurar a sua aprovação. Tá? Então, porque muitas matérias que caem na prova, nada tem a ver com relações internacionais em si. Por exemplo, quem fez história vai muito melhor em história, quem fez geografia, economia, direito. Mas relações internacionais, comparativamente, ela abarca mais matérias, tá? Então, mas eu sempre digo, faz o que você quer. Mas eu só quero ser diplomata. Então tá, aí faça relações internacionais que vai te preparar melhor. Samo, temos mais uma pergunta da Célia. Célia, por favor, pode falar, querida. Pode abrir o microfone.
Obrigada, Samu. Muito obrigada por essa explanação esclarecedora e fluida, gostosa sobre a carreira da diplomacia. Eu tenho duas perguntas. Uma delas é com relação, assim, quando tem essa remoção internacional, o profissional tem algum tipo por exemplo, de mentoria ou de processo que oferece esse onboarding? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2, eu gostaria que você falasse, e aí eu acredito que é uma pergunta mais pessoal, quais são as recompensas que você pode compartilhar com a gente da carreira diplomática? Você pode trazer experiências concretas, mas também aquelas mais subjetivas, que são pessoais. Obrigada. Claro. Olha, excelentes perguntas. Obrigado, Célia. Que perguntas interessantes. Primeiro, a primeira, não temos. Isso, foi bom você ter mencionado isso, porque eu acredito que é algo que o Itamaraty deveria trabalhar para ter. Não temos, faz falta e mexe. Olha, eu sou uma pessoa extremamente centrada. Eu fui para o exterior sozinho. Eu fui para o exterior sozinho. Eu havia me divorciado um ano antes, eu fui sozinho para um país como a Suíça, que é um bom país. Foi difícil, e olha que eu me considero extremamente centrado, mas eu passei por momentos que eu cheguei no inverno, sozinho. Na Suíça o inverno é duro. Ainda não sabia esquiar, porque quando você sai para esquiar, aí fica mais fácil, você encontra, porque a cidade fica vazia. Então, e mesmo assim, eu me considero uma pessoa extremamente centrada, eu sofri muito. Então, eu e muitos colegas, o que acontece nesse meio do caminho? Ou se tornam alcoólatras, tá? O nível de alcoolismo no Itamaraty é altíssimo, ou usam drogas, ou piram, ou, enfim, geralmente isso acontece, infelizmente, é algo que o Itamaraty não divulga, mas eu falo, porque eu creio que é importante falar. Você só consegue solucionar os problemas como você enfrenta. É importante, ou temos muitos amigos que eram primeiro de turma que é muito difícil, tem que ser brilhante, serviu em Washington, não aguentou essas mudanças, porque mexe. Você se torna uma pessoa diferente, tudo muda, uma cultura diferente, e sem nenhum apoio psicológico. E esse meu amigo, infelizmente, ele passou por um distúrbio mental, ele é um caso conhecido no Itamaraty, não vou mencionar o nome, mas isso é muito comum. Então, não tem nenhum apoio psicológico. Tem um apoio financeiro, de você vai para a mudança, mas falta o psicológico, de mentoria, né? Não diria nem psicológica, é mentoria, como você mencionou, porque não é fácil. Não é fácil, é algo que eu diria que é o tema à espera de um autor no Itamaraty. Essa então, em relação à primeira. No que diz respeito à segunda, nossa, eu sorrio porque é tanta coisa. Primeiro, do ponto de vista profissional, eu acho que são poucas carreiras do mundo que te oferecem a possibilidade de representar o país, que é maravilhoso. Quando você está com a placa do Brasil e levanta, Brazil is going to speak now, né? Porque não é o Samu, it's Brazil. Isso não tem preço. Representar o Brasil, mas para mim, essa experiência negociadora com culturas do mundo inteiro para negociar um acordo que você sabe, a maioria dos brasileiros não sabe, mas aquilo vai melhorar a vida deles, isso do ponto de vista profissional pessoal, é muito gratificante. Sem falar as questões, o conhecimento técnico. Você fica muito melhor nas línguas, né? Inglês, francês, espanhol. Você se torna extremamente fluente nas línguas. Você adquire uma capacidade técnica na área que você atua, que creio que, eu não vou dizer unmatched, mas poucas pessoas no mundo têm. Tá? Eu diria que hoje eu me sinto confortável para sentar com qualquer professor da Harvard, da MIT, falar de igual para igual, em temas que eu trabalho, de igual para igual. Não que eu me sinta melhor, mas também não me sinto pior, porque eu me sinto preparado. Então, do ponto de vista técnico, é fantástico. Mas o mais, se eu tivesse que escolher uma, são as amizades que você faz. Ter, por exemplo, e ela está aqui, Stefânia Aquilina, a minha melhor amiga que eu fiz em Genebra, ela está aqui. E isso não tem preço. Isso, para mim, a Stefânia é a representante de Malta junto à Organização Mundial do Comércio.
a gente negociava ali um tema de facilitação de investimentos e ela se tornou minha melhor amiga lá em Genebra e continua até hoje. É a minha irmãzinha do coração. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa, é isso. E a Stefânia representa isso. Temos aqui, Samu, uma pergunta que me foi dada por um dos estagiários. Gostaria de saber como estão as relações comerciais entre o Brasil e o Chile. Existe algum acordo comercial recente entre os dois países? Excelente pergunta. Sim, existe. Nós assinamos um acordo de livre comércio, nós, eu digo, Brasil com o Chile, antes de eu chegar aqui. Ele está no Congresso agora, tá? Ele está sendo avaliado agora na Câmara, depois deve ir para o Senado. O Chile já aprovou, então, do ponto de vista chileno, esse acordo já só está esperando o Brasil. E esse acordo, o Brasil e o Chile têm uma relação comercial, de investimentos, financeira extremamente madura, mas esse acordo vai melhorar ainda mais. Eu espero que ele seja aprovado ainda esse ano. E gostaria também de passar o microfone para o Gregory. Gregory é estagiário. A Together for Peace tem vários estagiários do IBMEC e voluntários também. E eles estão assistindo a gente ou pelo Facebook ou vão assistir depois, porque devem estar em aula. Gregory, por favor. Deixa eu só fazer um breve comentário. Eu dei aula no IBMEC. O IBMEC chegou a abrir em Brasília durante um tempo, Relações Internacionais, e eu dei aula para a primeira turma de Relações Internacionais lá, e hoje eu vejo esses alunos que eu dei aula lá, mundo afora, super bem colocados no mercado, então é uma satisfação enorme. Fantástico. E o IBMEC, eu não posso deixar de falar dele que me acolheu, e você sabe de quem eu estou falando. Sim. Então, eu também tenho um carinho muito grande, uma admiração, que é o professor José Luiz Niemeyer. O Está sempre no meu coração. O Niemeyer, ele é um excelente profissional, mas ele é, sobretudo, um ser humano e um líder. Ele sempre falava assim, o IBMEC, eu não quero que seja uma escola de relações internacionais, eu quero que seja uma escola de líderes. Isso me marcou profundamente. Porque ele é um líder. É verdade, eu me sinto honrada de ter tido ele como palestrante e como amigo. Muito obrigada. Vou passar, então, agora o microfone para o Gregory. Por favor, Gregory. Samu, eu queria primeiramente agradecer pela excelente explicação que você deu. Aprendi bastante. Para mim, em particular, foi muito enriquecedor. E antes, quando você falou era Tijuca, eu me identifiquei bastante, porque eu sempre vou pela Tijuca. Eu tenho vários amigos na Tijuca. Eu sempre visito, aí como você falou essa parte. E pelo Niemeyer também, ele já me deu aula na graduação, nos primeiros períodos. Sempre aprendi bastante com ele e assino embaixo tudo que vocês falaram. E em relação à pergunta específica, teve uma que eu fiquei pensando aqui, que você falou que o diplomata ele tem que se especializar em várias áreas, aí economia, meio ambiente, direitos humanos, só para citar algumas. Mas tem uma em particular que eu fiquei pensando, principalmente porque você falou que antes você viu ela na Suíça, e é na área de esporte. E aí eu falo isso basicamente porque eu sei que na Suíça tem a sede da FIFA, da UEFA e do COI. Em seguida também porque acho que você deve ter passado para lá, você deve ter passado lá no período que o Brasil teve Copa do Mundo, Sim. Olimpíada, Copa América, Copa das Confederações. E eu gosto muito de esporte e tal. Aí, a partir disso, eu queria saber como esse tema de esporte, de uma maneira geral, é visto pelo Itamaraty e nas relações internacionais de uma maneira geral. Nossa, obrigado, Gregory. Obrigado
pelos comentários. Você falou da Tijuca, eu fui lembrando, eu morava ali na Praça Afonso Pena, né? E, nossa, eu fui muito feliz ali. É tão bom relembrar, fui muito feliz. Obrigado pela pergunta, também concordo. O Niemeyer, quando eu conheci o Niemeyer, eu falei, poxa, ele tem aquele jeito meio excêntrico às vezes. No início eu falei, nossa, esse cara é maluco, né? Mas não é. Ele é maluco, não. Ali, por trás daquela excentricidade, tem tanto conhecimento, tem tanta humanidade. Então, mas à primeira vista, assim, eu falei, nossa, que figura. E nossa, o Niemeyer, para mim, A sua pergunta, olha, se você tivesse perguntado para qualquer outro diplomata, eu vou dizer o seguinte, hoje é seu dia de sorte. Por quê? Pelo seguinte, um dos meus melhores amigos na carreira, que é o Rodrigo Papa, depois você pesquisa esse nome, porque ele escreveu um livro sobre diplomacia e esporte. Ele é meu amigo, mas quase um irmão, a gente se fala direto. E a carreira dele é especializada em esporte. E é uma carreira brilhante, serviu em Washington, cuidou de temas lá de esporte. Ele está agora em Brasília, temas de esporte, tem uma divisão que só cuida de esportes. Ele trabalhou em toda a preparação da Olimpíada, Copa do Mundo. Nós temos diplomatas... Bom, o brasileiro ama futebol, a gente tem diplomatas que amam o esporte. O Papa, a gente chama Papa, é o sobrenome dele, é Rodrigo Papa. Ele ama esporte, escreveu um livro de diplomacia e esporte. E se você quiser, eu posso passar o contato direto dele. Ele geralmente faz lives, ele adora falar sobre isso. Ele é muito humano e eu acho que ele vai adorar conversar com você sobre diplomacia e esportes, que é um tema muito bem visto no Itamaraty. Eu acho que eu vou depois, se você me manda o WhatsApp, eu te passo o WhatsApp dele. Ele vai ficar muito feliz em poder compartilhar com você a experiência dele. Por favor, Samir, eu gostaria bastante de ter essa excelente oportunidade. Muito obrigado por isso. Uhum. E uma outra pergunta também que me veio à mente em relação especificamente sobre o idioma, mais em particular sobre a questão do mandarim. Primeiro porque hoje, atualmente, a China já é o principal parceiro econômico brasileiro. Segundo, porque a China já é a segunda maior economia do mundo. Existem alguns estudos que dizem que até 2050 a China tende a passar os Estados Unidos. E o mandarim, no futuro, acredito, se não me engano, é a língua mais falada do mundo. E no futuro tende a ser a língua dos negócios. A partir disso, eu quero saber como você vê a questão do diplomata dominar o mandarim. Olha, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. E para você ver, né, tem tantos temas. A gente pode ficar falando o dia inteiro que não esgota o tema de diplomacia, porque esse é um ponto que eu poderia ter mencionado, mas não mencionei, porque tem vários temas. Quando você entra no Itamaraty, no Rio Branco, você passa 1 ano e meio, geralmente, ou 2 anos, 1 ano e meio na academia diplomática. E ali você estuda várias matérias e a parte de idiomas é muito forte. E você, obrigatoriamente, você tem inglês, francês e espanhol durante 1 ano e meio e tem que escolher uma 4ª língua, que pode ser ou mandarim, ou russo, ou alemão, ou árabe. Tá? Essas 4, para aqueles diplomatas que querem já começar a especialização. O que acontece no caso do mandarim? O Itamaraty ele tem incentivado muito a crescente especialização em línguas, sobretudo, eu não diria que ele dá preferência, mas ele tem caminhado para isso, para o mandarim. Em razão do que você pontuou muito bem, é o nosso principal parceiro comercial, é a 2ª maior economia do mundo, com potencial de ser a primeira em futuro ainda, né, das nossas vidas. E o Itamaraty faz o quê? Então, quem escolhe mandarim, então vamos lá, você tem 30 pessoas no Rio Branco, se 5 escolhem mandarim, eles vão fazer 1 ano e meio de mandarim. É muito pouco, mas é o início.
para quem se interessar, o que o Rio Branco faz? Os 2 primeiros colocados da turma são enviados para a China, vão para a China e passam 6 meses lá, tá? E naqueles 6 meses eles não vão para a embaixada, eles vão para uma instituição chinesa, continuam estudando mandarim. Daqueles 2, o que tiver a melhor nota, ele fica por mais 6 meses, fica 1 ano só estudando mandarim. E aquele segundo colocado retorna. Na minha turma teve um, inclusive, depois ele é carioca, também, eu não sei se ele é da Tijuca, creio que é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi o primeiro colocado do Rio Branco da turma de mandarim, foi para lá, conseguiu ficar em primeiro colocado lá. Só para você saber, ele gostou tanto que ele terminou recentemente um doutorado em mandarim, todo lá, de relações internacionais. Então, casos como o do Pedro Henrique e há outros, ainda não são muitos, mas são crescentes de diplomatas que se estão especializando no mandarim. O Pedro Henrique acabou de escreve vários artigos em mandarim. Tá? Depois ele está no meu Facebook, se você quiser também, passa o contato dele. Ele é o típico carioca boa gente, você vai gostar muito dele. E também tem uma história de vida muito bonita. E isso, para dizer, ou seja, o Itamaraty está incentivando os diplomatas que queiram falem mandarim, porque é importante, né? Hoje, para servir na embaixada em Pequim, um dos critérios não é determinante, mas é desejável que se fale mandarim. Uhum. Sem me realitar. Sim, temos o José Souza, que tem uma pergunta para você também. E eu gostaria de pedir para o José se você pode abrir a sua câmera, José, para fazer a sua pergunta. Te agradeço. Não, infelizmente agora eu não consigo. É uma pergunta básica. Wilson, primeiramente agradecer pela excelente palestra, né? Foi muito agregador. Eu também sou colega do Gregor, sou do IBMEC, o Neymar é meu coordenador, então assim, faltam palavras para descrever aquele cara. Você foi uma pessoa baixinha correndo pelos corredores, cheio de cachos no cabelo, é o Neymar. Mas assim, uma pergunta rápida. Acerca de legislação de cabotagem e infraestrutura marítima. Nós sabemos que o Chile possui uma costa enorme e aqui no Brasil, estou fazendo meu TCC agora, a minha área de pesquisa é economia marítima com foco em cabotagem. E nós sabemos que o Brasil, nesse momento do Congresso, também a questão da BR do mar, e recentemente, sempre que eu acompanho, o Chile enviou para o seu Congresso um projeto que abre essa navegação para navios estrangeiros de uma maneira muito mais aberta que nós estamos discutindo aqui. Eu queria saber a sua opinião pessoal, não precisa ser necessariamente técnica, apesar que eu sei que você é muito técnico, acerca de, em termos comparativos, você considera que hoje, a nível nacional, o Brasil é um país atrasado em âmbito de legislação em relação à navegação marítima, ou a nossa configuração geográfica de ser um território muito extenso, mas pouco preparado do ponto de vista da infraestrutura, torna a nossa legislação competente e condizente com a nossa realidade atual? Uhum. Olha, bom, primeiro, obrigado pela pergunta, José. Você fez uma pergunta bem específica. Eu vou falar na medida do meu conhecimento. Eu não conheço profundamente a legislação de cabotagem, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu conheço. Aliás, eu fiz relações internacionais na Estácio de Sá, eu adorei, fui muito feliz. E meu primeiro estágio e trabalho foram na área de comércio, né, internacional. Mas falando especificamente sobre a sua pergunta, o que eu acho? Eu acredito que, primeiro, é difícil comparar o Brasil com o Chile, e você pontuou muito bem. O Brasil é um país muito mais complexo. As dimensões são muito maiores, existem mais interesses envolvidos, são 27 estados, a quantidade de grupos de interesse envolvidos é muito maior. Isso dificulta qualquer aperfeiçoamento, alteração de legislação em qualquer área. Então, primeiro, ter isso em mente. Isso para dizer o seguinte, é muito mais fácil promover mudanças no Chile do que no Brasil, e não é à toa
que, em termos de legislação em geral, o Chile está à nossa frente, infelizmente. Espero que não por muito tempo. Mas a sua pergunta concretamente, eu creio que tem muito espaço para melhorar. Tá? E não é, você mencionou muito bem, o ministro Tarcísio está fazendo um excelente trabalho com a BR do Mar, né? E essa ideia de ampliar, de aperfeiçoar a legislação para que a gente explore outros modais além do rodoviário. Não é só o ferroviário, mas tem também o aquaviário e a cabotagem entre os portos, né? Eu acho que tem espaço para melhorar. Eu creio que é muito difícil e essa resposta, se alguém te responder, não, já creio que é suficiente. Nunca é suficiente, em nada. Isso, por default, sem conhecer o assunto, sempre é espaço para melhorar. Eu não saberia te dizer o que melhorar, identificar, porque, sendo muito sincero, eu não conheço a fundo o setor. Mas eu noto, comparando o Brasil, a gente dá para melhorar muito, mas muito. Assim, a gente tem como explorar esse modal muito mais, e eu creio que quando você tem um arcabouço regulatório que incentiva esse modal, é claro que ele poderia ser muito mais utilizado. E por que ele não é? Porque tem grupos de interesses, caminhoneiros não querem, você tem grupos de interesse de outros modais que não querem que essa BR do Mar se concretize. Agora, para o consumidor final, para reduzir custo logística, custo Brasil, ela é essencial. Eu não respondi muito porque eu não conheço profundamente o setor, mas eu creio, superficialmente, creio que tem muito espaço para melhorar, sim. Assim, não, a resposta foi muito clara, porque, de fato, você fez no final de que eu não compreende muito a cabotagem, mas a realidade é que no Brasil nós não compreendemos de fato, e até mesmo a nível internacional. Se você for pesquisar os livros de economia marítima, um livro referencial, que é do Stopford, um autor tem, desculpa o termo da palavra, tem uma bíblia de mais de 1000 páginas sobre a economia marítima que vem há décadas. Então, assim, é um tema que eu acho que até mesmo a nível internacional está sendo descoberto agora por alguns países fora do eixo ali, Ásia, Estados Unidos, que sempre foram muito fortes no setor. Mas obrigado pela resposta, foi muito esclarecedora e, mais uma vez, obrigado pela excelente palestra. Eu que agradeço. Aliás, eu não posso deixar de comentar isso. Eu que agradeço e obrigado por ter mencionado esse livro. E vou te falar uma coisa, tá? E presta muita atenção, José. Explora isso, seja você, né? O Gandhi tem uma frase que, olha, be the change you wish to see in the world, ou seja a mudança que você quer ver. Por que você não se torna esse grande especialista em cabotagem? Escreve um livro, não, é um tema à espera de um autor. A gente precisa disso, José. Então, pensa com carinho nisso, termina o seu TCC, faz uma pós, explora esse tema e vai aos poucos se consolidando como grande especialista na área. Tenho certeza que emprego não vai faltar, você vai poder escolher. E o Brasil vai se beneficiar disso, com o seu conhecimento. Tá? Pensa nisso. Samu, olha, nós ultrapassamos nosso horário, mas está sendo assim magnífico a sua apresentação, muito esclarecedora, muito brilhante. Eu gostaria de voltar para trás no tempo, no sentido de poder ingressar na diplomacia, porque eu acho uma carreira assim fascinante que nos traz tanto conhecimento sobre o ser humano, independente, né, de religião, enfim, fantástico. Eu queria aproveitar também para convidar todos vocês que nossa próxima Happy Hour vai acontecer na sexta-feira que vem com a doutora professora André Gama, que vai falar sobre políticas de enfrentamento à pobreza, agenda fundamental nos objetivos do milênio. Fascinante também. Agradeço demais a todos que nos acompanham, que tiveram presente com suas perguntas. Agradeço de novo ao Samu. Passo o microfone para suas, vamos dizer assim, finalização da sua considerações finais. Isso, considerações finais. As minhas considerações finais, elas se resumem em uma palavra, é gratidão. Agradeço por esse bate-papo. Eu gosto muito de compartilhar, né, e de ver essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo. Aliás, agora que eu vi o Narciso está aí. O Narciso
é o advogado da Confederação Nacional dos Transportes. E uma breve digressão. O meu pai é de Araçatuba, o pai dele também. Meu pai foi para o Mato Grosso do Sul. E eles eram amigos de criança, e anos depois, meu pai e o pai dele se reencontraram num bar, assim, num posto de gasolina, né? Porque meu pai tem uma propriedade de terra lá perto e o pai dele também. E aí se reencontraram, e por meio desse reencontro dos dois, eu e o Narciso nos conhecemos e nos tornamos grandes amigos. O Narciso, os filhos deles, inclusive, tiveram lá em casa, na Suíça. Um grande abraço, amigo, não sei se ele está assistindo. Ele é um dos melhores advogados do Brasil, um profissional fantástico, mora em São Paulo, e é um ser humano fantástico. Então, obrigado. E assim, e todos, né? A Manu, a Estefânia, nossa, a Célia, claro. Então, assim, eu só tenho a agradecer principalmente a você e esse seu projeto, que é muito lindo. E eu vou finalizar com uma frase, que é a frase seguinte, que tem muito a ver com esse seu projeto Together for Peace, que é: Diplomacy is about war is about defeating people. Diplomacy is about winning them. War is about defeating people. Diplomacy is about winning them. Então, eu acho que tem tudo a ver com o seu projeto e você representa isso. Parabéns. Muito obrigada a todos. Até breve, a gente se vê. Por gentileza, podem esperar um pouquinho antes de todo mundo sair correndo. Obrigada. Vamos encerrar aqui.